quando os brasileiros chegaram ao fronte europeu, não foi apenas o jeito de lutar que chamou a atenção. Entre relatórios, cochichos e comentários atravessados, uma frase começou a circular entre oficiais alemães, dita com espanto e incredulidade. Eles comem isso mesmo? Não era piada nem exagero. Aquilo dizia muito mais sobre choque cultural, resistência psicológica e guerra do que parecia à primeira vista. Enquanto alguns exércitos dependiam de rotinas rígidas e suprimentos delicados, os brasileiros improvisavam, adaptavam e seguiam em frente. E foi justamente isso que começou a incomodar o inimigo. O que parecia detalhe virou observação estratégica. O que soava como curiosidade virou preocupação. Porque quando um soldado se adapta a tudo, ele se torna imprevisível. E na guerra, o imprevisível é o mais perigoso de todos. A frase não surgiu do nada. Ela aparece em relatos indiretos, em memórias de oficiais aliados e em observações recolhidas após confrontos com tropas brasileiras. Os alemães, acostumados a enfrentar forças com padrões muito definidos, passaram a notar algo diferente. Os brasileiros não reclamavam da comida, não reduziam o ritmo quando os suprimentos atrasavam, não demonstravam o mesmo desgaste psicológico diante das privações do inverno, da lama ou da escassez. Para os observadores alemães aquilo parecia ilógico. Como aqueles homens conseguiam manter o moral em condições que derrubavam outros batalhões? A resposta começava nos hábitos mais básicos, inclusive na alimentação. Os pracinhas traziam consigo uma relação diferente com a comida. Muitos vinham de regiões onde a escassez fazia parte da vida cotidiana. Comer o que havia disponível não era sinal de derrota, mas de sobrevivência. Rações estranhas, combinações improvisadas, alimentos que outros soldados rejeitariam sem pensar duas vezes eram consumidos sem cerimônia. Isso não significava falta de exigência, mas adaptação. Enquanto alguns exércitos precisavam manter padrões rígidos para preservar a disciplina, os brasileiros seguiam lutando mesmo quando esses padrões eram quebrados. E isso começou a gerar comentários desconfortáveis do outro lado da trincheira. Em interceptações e relatos pós-guerra, surgem menções a soldados, que pareciam menos afetados pelas dificuldades logísticas, não porque eram mais bem abastecidos, mas porque pareciam se importar menos com a ausência do ideal. Para a mentalidade alemã, treinada para a eficiência absoluta e planejamento meticuloso, isso soava quase como indisciplina. Mas no campo de batalha, o resultado era o oposto. Tropas que não paravam, que mantinham a pressão, que avançavam mesmo quando o cenário não favorecia ninguém. A alimentação virou símbolo dessa diferença. Se eles comiam qualquer coisa, o que mais seriam capazes de fazer? A frase passou a circular como uma espécie de piada nervosa, um comentário feito em tom de deboche, mas carregado de preocupação. Porque a comida naquele contexto não era apenas comida, era moral, era resistência, era a prova de que aqueles soldados não dependiam das mesmas condições para continuar lutando. E isso, para um exército acostumado a quebrar o inimigo pelo desgaste, era um sinal perigoso. Os brasileiros não quebravam do jeito esperado. Eles se ajustavam. Em confrontos diretos, essa percepção se intensificou. Mesmo após longos períodos em terreno hostil, os pracinhas mantinham a iniciativa. Não era bravata nem romantização, era prática. Eles se viravam, improvisavam fogareiros, misturavam rações, trocavam alimentos entre si e seguiam. Para quem observava de fora, parecia bagunça. Para quem enfrentava de frente, era persistência. A frase, eles comem isso mesmo, começou a carregar um significado maior. Se eles suportam isso, talvez suportem muito mais. E o medo na guerra raramente nasce da força bruta. Ele nasce daquilo que não se entende, daquilo que foge ao padrão. Os brasileiros começaram a ser vistos como soldados que não reagiam como o manual previa. E quando o manual falha, a vantagem muda de lado. O comentário sobre a comida era apenas a superfície de algo mais profundo. Um sinal de que o inimigo estava tentando entender, tarde demais, com quem estava lidando. Com o tempo, a frase deixou de ser apenas um comentário isolado e passou a representar uma inquietação real. Oficiais alemães começaram a registrar, ainda que de forma indireta, a dificuldade em prever o comportamento das tropas brasileiras. Não era apenas a alimentação, mas o que ela simbolizava. Um soldado que não depende de conforto mínimo para operar é um soldado que não pode ser neutralizado facilmente pelo desgaste. A lógica alemã sempre valorizou quebrar linhas de suprimento, enfraquecer o moral, forçar o inimigo ao erro pela exaustão.
Com os brasileiros, essa lógica parecia falhar. Relatos aliados indicam que, em situações onde outras unidades pediam pausa ou reorganização, os pracinhas mantinham a posição. Não por imprudência, mas por hábito. Muitos já vinham de realidades duras, onde adaptar-se era regra. A comida improvisada no fronte não era vista como humilhação, mas como parte do processo. Isso refletia diretamente na postura em combate. Soldados que comem sem reclamar também avançam sem hesitar. E essa associação começou a ser feita do outro lado. Aos poucos, a imagem do brasileiro foi se distanciando do estereótipo inicial. Não eram mais vistos apenas como tropas exóticas ou secundárias. Passaram a ser tratados como um elemento incômodo, difícil de encaixar nas previsões de combate. O simples fato de não reagirem negativamente à escassez criava um ruído estratégico. Como calcular o tempo de desgaste de uma tropa que parece não se desgastar da mesma forma? Como impor pressão psicológica sobre homens que seguem rindo, comendo e lutando em condições adversas? A frase continuava circulando, agora com um tom menos irônico e mais cauteloso. Em reuniões internas, o comportamento dos brasileiros era citado como algo fora do padrão. Não porque fossem indisciplinados, mas porque sua disciplina seguia outra lógica. Eles se apoiavam uns nos outros, dividiam o pouco que tinham e transformavam necessidade em rotina. Isso afetava diretamente o ritmo das operações. Onde se esperava recuo, havia avanço. Onde se esperava quebra, havia adaptação. Em patrulhas noturnas, em posições avançadas, em áreas onde a comida chegava fria, atrasada ou incompleta, os brasileiros continuavam ativos. Isso causava estranhamento. Para muitos oficiais alemães, a alimentação sempre foi parte central da manutenção do soldado. Sem ela, o homem cai. Mas os brasileiros pareciam provar o contrário. Eles não ignoravam a fome, mas não deixavam que ela definisse o comportamento em combate. E isso confundia o inimigo. Esse tipo de resistência não era visível apenas no corpo, mas na mente. Soldados que não se prendem a expectativas rígidas lidam melhor com o inesperado. A frase sobre a comida passou a ser repetida em tom de alerta. Se eles aceitam isso, talvez aceitem riscos maiores. Talvez avancem onde outros não avançariam. Talvez ataquem quando o clima, o terreno ou a lógica disserem para esperar. O comentário simples virou uma pergunta maior, sem resposta clara. E na guerra, quando o inimigo começa a fazer perguntas em vez de dar ordens, algo já mudou. A presença brasileira passou a exigir mais cautela. Não porque eram mais numerosos ou melhor equipados, mas porque eram menos previsíveis. A comida novamente era só o símbolo mais visível dessa diferença. O que realmente assustava era o que ela revelava sobre a mentalidade daqueles soldados. Uma mentalidade que não se dobrava facilmente às privações, nem aos cálculos frios do outro lado. Com o avanço da campanha, essa percepção começou a se consolidar em algo mais profundo. A comida deixou de ser apenas um detalhe logístico e passou a ser vista como um indicativo psicológico. Os brasileiros não só aceitavam o improviso, como pareciam se fortalecer nele. Para os alemães, que apostavam no cansaço acumulado como arma silenciosa, isso era um problema sério. Cada dia em que os pracinhas permaneciam operacionais, contrariava expectativas. Cada avanço em condições ruins era mais uma prova de que aquela tropa não seguia o roteiro esperado. Em depoimentos posteriores, soldados aliados relatam que a fama dos brasileiros se espalhou rapidamente. Não era incomum ouvir comentários sobre como eles aguentavam mais. Essa fama, ao chegar aos ouvidos alemães, criou um efeito curioso. Em vez de desprezo, surgiu cautela. Uma tropa que não reage como o previsto exige mais recursos, mais atenção, mais planejamento. E em uma guerra de desgaste, isso tem custo. O simples fato de precisar recalcular estratégias já representava uma vantagem indireta para os brasileiros. A frase "eles comem isso mesmo?" passou a carregar um peso simbólico. Não se tratava mais do que estava no prato, mas do que estava por trás dele. A capacidade de seguir em frente sem depender de condições ideais mostrava uma flexibilidade rara. Enquanto outros exércitos precisavam manter a moral com recompensas claras, conforto mínimo e previsibilidade, os brasileiros encontravam força no coletivo, na adaptação e até no humor diante da dificuldade. Isso criava um tipo de resistência que não aparecia nos relatórios técnicos. Em áreas montanhosas, sob frio intenso, com suprimentos irregulares, os pracinhas continuavam avançando. Não por heroísmo inconsequente, mas por uma leitura diferente da realidade. Eles sabiam que esperar o cenário perfeito era perder tempo.
E essa postura começou a ser percebida como ameaça. Tropas que avançam mesmo quando tudo indica recuo quebram o equilíbrio psicológico do inimigo. Não é o ataque em si que assusta, mas a lógica por trás dele. Para os alemães, acostumados a analisar cada variável, isso gerava desconforto. Como medir o impacto da fome em soldados que a tratam como algo administrável? Como prever o colapso de uma tropa que parece não colapsar da maneira esperada? A comida improvisada virou uma metáfora involuntária para tudo isso. Um sinal de que havia ali uma mentalidade difícil de enquadrar. E na guerra, o que não se enquadra costuma causar mais problemas do que o que se enfrenta diretamente. Aos poucos, essa visão começou a influenciar decisões no campo. Unidades que sabiam da presença brasileira adotavam posturas mais defensivas, não por medo explícito, mas por respeito cauteloso. O imprevisível exige margem de segurança, e cada margem criada para lidar com essa incerteza reduzia a iniciativa alemã. A frase, antes um comentário curioso, agora era um lembrete silencioso de que aquele inimigo não funcionava como os outros. Os brasileiros, sem saber, estavam minando algo fundamental: a confiança do adversário em seus próprios cálculos. Quando o inimigo começa a duvidar das próprias previsões, ele hesita. E a hesitação em combate custa caro. Tudo isso começou com uma observação simples, quase banal. Uma pergunta feita em tom de estranhamento, mas que revelava, por trás, uma quebra de expectativa que se ampliava a cada dia de confronto. No fim, a frase permaneceu como um eco de algo maior do que parecia. Eles comem isso mesmo? Não era apenas curiosidade cultural nem desprezo velado. Era o reconhecimento de que os brasileiros operavam fora dos limites que o inimigo considerava normais. E quando esses limites deixam de existir, a guerra muda de forma. A alimentação improvisada, as soluções simples, a aceitação do desconforto não eram sinais de fraqueza, mas de autonomia. Soldados que não dependem de condições ideais carregam consigo uma liberdade perigosa para quem tenta controlá-los pelo desgaste. A presença brasileira mostrou que resistência não nasce apenas de equipamentos ou doutrina, mas da capacidade de adaptação. Enquanto alguns exércitos precisavam proteger cada detalhe para manter o funcionamento, os pracinhas seguiam mesmo quando esses detalhes falhavam. Isso criava uma vantagem silenciosa. O inimigo não sabia quando eles iriam parar, porque eles próprios não operavam com essa lógica. A fome, o frio e a escassez eram obstáculos, não limites finais. Com o passar do tempo, esse tipo de comportamento se incorporou à memória da guerra. Não como uma anedota isolada, mas como um exemplo de como fatores, aparentemente simples, podem alterar o equilíbrio psicológico de um conflito. A frase circulou, foi repetida, adaptada, mas nunca perdeu o tom de surpresa. Ela carregava a constatação de que aqueles soldados vinham de um contexto diferente, com outra relação com a adversidade, e isso os tornava mais difíceis de enfrentar. O mais curioso é que os brasileiros nunca precisaram anunciar essa resistência. Ela se manifestava nas ações diárias, na continuidade do combate, na ausência de quebras visíveis. Enquanto o inimigo tentava entender, eles avançavam. Enquanto surgiam dúvidas, eles ocupavam posições. A comida era apenas o detalhe que escapava aos olhos, mas que revelava todo o resto. Uma tropa que não se desmonta por falta de conforto, não se desmonta facilmente por pressão. No fim das contas, o medo não vinha do que os brasileiros comiam, mas do que isso dizia sobre eles. Dizia que não eram fáceis de desgastar, que não se rendiam ao cansaço da forma esperada, que encontravam maneiras de seguir quando a lógica dizia para parar. E isso, em um cenário onde cada exército tentava quebrar o outro antes do confronto final, fazia toda a diferença. A frase ficou, não como deboche, mas como um aviso silencioso de que aqueles soldados não lutavam apenas com armas, mas com uma mentalidade que o inimigo nunca conseguiu decifrar completamente.